Fala família, bem-vindos a mais um vídeo que tem diversidade e talento, é comigo mesmo. Eu sei que eu tenho andado sumido por um tempo, por causa da faculdade, das provas, de muitas coisas, mas eu tô passando aqui para fazer um vídeo diferente e especial falando sobre Deus, uma coisa que para mim é muito importante. Eu queria deixar um recado para vocês, para falar sobre não deixar a fé morrer, não deixar a fé acabar. Eu sei que muitas vezes problemas vêm em nossa vida, nos atingem, o mundo parece desabar sobre a gente, tudo tá um caos, mas a gente tem que parar e pensar, refletir nesses momentos e pensar em todos os momentos em que situações parecidas aconteceram em nossas vidas, mas que a gente soube lidar e soube suportar simplesmente porque a gente tem um Pai ao nosso lado, a gente tem Deus ao nosso lado. Deus, ele não deixa a gente cair. Nos momentos em que a gente mais precisa dele, ele nunca vai nos abandonar. Assim também, a gente pega o exemplo de Maria, a própria mãe do Salvador. Maria, muito jovem ainda, teve consigo a notícia de que foi escolhida para gerar o filho da promessa, aquele que seria a luz, a salvação do mundo, a ave cheia de graça, bendita entre todas as mulheres, a quem teria sua alma transpassada por uma lança de dor. Mesmo sem entender muito bem essas palavras, mesmo com tudo isso acontecendo, com toda essa responsabilidade, Maria aceitou isso com felicidade, com ânimo e principalmente com coragem e confiança em Deus. Por tudo que passaram, mesmo com a perseguição, quando eles tiveram que ir para o Egito para fugir, ficar um tempo lá, mesmo com tudo que ela passou junto de Jesus, todos os momentos, principalmente na peregrinação de Jesus perante a cruz também, onde ela teve que acompanhar o filho dela ser humilhado, desprezado, passado pela a pior dor que uma mãe pode passar, ela se manteve lá em pé, firme, principalmente calada, em silêncio com aquilo lá, mas nunca questionando, nunca murmurando, nunca falando para Deus por que tinha que ser com ela, porque a mãe do Salvador, porque o Salvador em si estava passando por tudo aquilo. Não, ela simplesmente aceitou a missão que o filho dela tinha que ter, ela aceitou o que ia acontecer, confiou em Deus, ela sabia que eram os melhores planos de Deus e seguiu com firmeza. Assim nós, eu falo todos, mas principalmente os jovens também, tem que ter essa vitalidade, essa coragem de, mesmo durante os desafios e incômodos do mundo, encontrar esse exemplo, esse apogeu máximo de graça e perfeição que se encontra Maria, para que a gente possa, dessa forma, nos inspirar e procurar a santidade. Muitas vezes a gente procura agradar pessoas terrenas, tentar agradar pais, professores, namorados, amigos, quem seja, mas a gente esquece de que quem a gente realmente deve agradar e se sentir feliz, como a gente se sente feliz recebendo a aprovação dessas pessoas, é receber a aprovação de Deus. E a pessoa que teve a aprovação total de Deus em sua plenitude máxima foi Maria. Maria é o exemplo do que um ser humano pode chegar se encontrar plenamente com Deus, aquele que tem intimidade profunda com Deus, aquele que se deixa ser carregado pelos braços do Senhor. Ele entende a importância e a necessidade de estar com Deus. Se você prova o amor de Deus uma vez, você nunca mais quer sair dele, você não é a mesma pessoa, você se torna diferente, você morre para o mundo e vive em Cristo. Aquele que é verdadeiramente íntimo de Deus começa a entender que por mais que a gente sofra nesse mundo, vai valer a pena, porque se a gente morre em Cristo, a gente alcança tudo, porque a gente vai provar da água da vida, a fonte da graça, da felicidade. Aquele que encontra Deus, mesmo diante da pior catástrofe do mundo, vai sentir paz, vai sentir apoio. Porque durante todo o processo vai ter dor? Vai ter tristeza? Vai. Mas você não vai estar sozinho.
Porque Deus está ao seu lado, o Espírito Santo está do seu lado, a Santíssima Trindade está com você. E acima de tudo, Maria está com você, intercedendo, sendo a sua enfermeira, a sua advogada, a sua professora e principalmente a sua mãe. Ela tá lá para te ajudar. E se você segue os passos da mãe, você segue os passos do filho. E logo, porque onde a mãe está, o filho está. Ou seja, se você está em Maria, você está em Cristo. E se você está em Cristo, você encontrou o caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a luz. E só Ele é o que traz a felicidade. Vivemos procurando sempre algo para nos deixar feliz, mas a gente nunca encontra plenitude. Porque a plenitude só está em quem encontra Deus. Pode ver exemplos de todas as pessoas que teve fé em Cristo. Sedaque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha a mais de 50 vezes mais quente do que era para ser. E mesmo assim não foram queimados. Por que não foram queimados? Porque eles tinham a certeza e a plenitude que Deus estava com eles. Se fosse para viver, eles viveriam. Se fosse para morrer, eles morreriam. Mas não abandonariam a sua fé, a hipótese alguma. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, não teve medo das feras, porque fera nenhuma é capaz contra o rei de todas as criaturas da terra, dos céus e dos mares. Deus é acima de tudo. Aquele que tem fé em Deus não esmurece. Por mais que quebre, que caia, ele vai se levantar. Aquele verdadeiramente fé de Deus, o verdadeiro cristão é aquele que não se deixa cair, é aquele que não deixa sua fé morrer. Pois se você tiver fé e dizer a um monte, levante-se e ande até as águas, ele levantará. Porque a fé é ação, a fé é palavra. A fé não é somente eu falar, eu creio, eu acredito e da boca para fora. A fé é a proclamação do que você acredita. Fale, diga, haja, faça com que a sua oração, já diz, orar e ação. A sua ação mostre que Cristo é aquele que traz a paz e a verdade. Seja o exemplo do cristão. Se você quer mostrar que Deus é esse amor de verdade, não seja só aquele que fala, eu acredito em Deus, eu faço minha oração, só rezar também, não faz nada. A fé também precisa de incentivo. Mostre seu testemunho. A oração traz também, o testemunho fala, mas o que convence é a sua própria vida, a sua própria caminhada. Seja o reflexo de Cristo. Através das suas ações, mostre o amor de Cristo. Não tente impor a sua fé, não tente... Se você verdadeiramente mostrar quem você é com suas ações e mostrar através das suas palavras, gestos e mostrar a verdade, aquele que conhece a verdade nunca mais vai querer sair dela. Se você for o exemplo da verdade, mostrar o seu caminho, as pessoas naturalmente vão querer conhecer esse Deus, vão querer conhecer, nossa, porque essa pessoa ela é tão diferente, porque ela tem esse brilho, o que torna ela assim diferente? Instigue as pessoas, seja essa pessoa que instiga, que traz essa necessidade, esse querer para conhecer Jesus. Mostre, uma coisa tão boa, você não pode ficar só para você, compartilhe para as outras pessoas. Mostre o quão bom é estar com Deus, o quão bom é ter esse Deus, o quão bom é ter Maria. Não deixe a gente ser órfão de Maria, não deixe as pessoas ser órfãos de Maria. Faça com que eles entendam o amor e a preciosidade de ter uma mãe que nos importa e que nos nos auxiliando, intercedendo por nós, assim como ela intercedeu nas bodas, onde ela pediu para Deus transformar a água em vinho, mesmo ele dizendo, mulher, essa não é minha hora. Ele fez porque foi um pedido da mãe. Então ela intercede sim, e se você acreditar e pedir intercessão dela, ela vai olhar por você e vai falar com Jesus, e ele vai realizar o que você precisa. Às vezes o que você precisa não é necessariamente aquilo que você está pedindo, pode ser que demore, pode ser que não aconteça uma coisa completamente diferente, porque Deus não vai fazer aquilo que você pede, mas sim aquilo que Ele sabe que é bom para você. Então tenha paciência, tenha calma e tenha fé, porque Deus vai fazer o melhor para a tua vida. É isso, gente. Agradeço por terem ouvido minha reflexão. Compartilhem, se inscrevam no canal, deixem os comentários, deixem o like. E espero vocês no próximo vídeo. Vou fazer mais vídeos sobre reflexão, pretendo fazer mais. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.